Padre Pio não falava por opinião própria. Ele falava a partir do que via no mundo espiritual. Em suas visões e atendimentos no confessionário, testemunhou as consequências profundas de viver como se fosse casado, sem o sacramento e sem Deus no centro da união. Muitos acreditavam estar apenas seguindo o coração, mas Padre Pio via algo diferente. Feridas na alma, afastamento da graça e um silêncio perigoso do céu. O que parecia amor aos olhos humanos tornava-se um risco espiritual quando vivido fora da vontade divina. Nos confessionários de San Giovanni Rotondo, Padre Pio escutava histórias que se repetiam com frequência. Casais que viviam juntos, dividiam a casa, os sonhos e até os sofrimentos, mas haviam deixado Deus fora da união. Muitos diziam: "Nos amamos, Padre", acreditando que o sentimento bastava para justificar a vida que levavam. Porém, para o santo, o amor verdadeiro nunca se separa da verdade divina. Padre Pio ensinava que o matrimônio não é apenas um contrato humano, mas um sacramento que liga duas almas diante de Deus. Sem essa consagração, a união permanece incompleta espiritualmente, por mais sincera que pareça aos olhos do mundo. Ele via, com clareza espiritual, que quando um casal escolhe viver como marido e mulher, sem o sacramento, abre-se uma brecha silenciosa na alma. Em suas visões, Padre Pio testemunhou o que não era visível aos outros: anjos se afastando, graças sendo interrompidas e uma presença espiritual pesada envolvendo esses lares. Não era castigo imediato, mas um enfraquecimento gradual da proteção divina. A paz aparente escondia uma fragilidade espiritual profunda. Ele dizia que o pecado não grita, ele sussurra, ele se disfarça de normalidade. Quando o homem começa a tratar o que é sagrado como algo comum, o céu se cala e a alma perde sensibilidade. Muitos desses casais continuavam indo à igreja, rezavam ocasionalmente, mas suas orações já não tinham a mesma força. Padre Pio relatava que via essas almas como casas sem fundação, bonitas por fora, mas vulneráveis por dentro. Bastava uma provação, uma doença, uma crise financeira ou uma tentação mais forte para que tudo começasse a ruir. Sem o sacramento, faltava-lhes a graça que sustenta o amor nos momentos de prova. Ele também alertava que viver assim não afeta apenas o casal, mas toda a família. Filhos criados fora da ordem sacramental crescem espiritualmente confusos, sem compreender o valor da obediência a Deus. O que começa como uma escolha pessoal acaba se tornando uma herança espiritual de fragilidade. Padre Pio chorava por essas almas, não por condenação, mas por compaixão. Ele sabia que muitos não agiam por maldade, mas por ignorância espiritual. Ainda assim, insistia: o amor verdadeiro se submete à vontade de Deus, não à vontade própria. Segundo o santo, viver como se fosse casado sem Deus não é liberdade. É uma prisão invisível que aprisiona lentamente a alma, afastando-a da plenitude da graça. Padre Pio não julgava pelas aparências. Ele via além do visível. Enquanto muitos enxergavam apenas dois corações unidos, ele percebia o estado espiritual daquela união. E o que via o entristecia profundamente. Em suas visões, o santo testemunhava que lares formados fora da graça sacramental eram espiritualmente frágeis. Não porque faltasse afeto humano, mas porque faltava a bênção divina, que fortalece o amor nos momentos de provação. Ele dizia que, sem o sacramento, o amor fica exposto às tempestades do mundo.
Padre Pio via essas casas como campos sem proteção espiritual. Onde não há consagração, a alma fica mais vulnerável às tentações, às divisões, ao egoísmo e ao desgaste emocional. Discussões se tornavam mais frequentes, a paciência diminuía e a presença da oração enfraquecia. Ele também percebia que, nesses lares, o pecado começava a ser tratado como algo normal. O que antes causava inquietação na consciência passava a ser visto como costume. A alma se acostumava com o afastamento de Deus e a sensibilidade espiritual se perdia pouco a pouco. Segundo Padre Pio, muitos desses casais continuavam acreditando que estavam no caminho certo, porque não viam consequências imediatas. Mas o enfraquecimento da graça não acontece de forma brusca. Ele se instala em silêncio, como uma sombra que cresce devagar. Em suas palavras, o perigo não está no amor, mas na desobediência à ordem de Deus. O amor humano é belo, mas precisa ser purificado e elevado pela graça divina. Sem isso, ele permanece limitado, vulnerável e incompleto. Padre Pio alertava que o matrimônio é um escudo espiritual. Ele protege, fortalece e sustenta. Fora dele, a união fica exposta às forças que tentam destruir a paz da alma. Ele não condenava, mas chamava à conversão. Dizia que Deus não fecha as portas, mas espera o passo de retorno. A misericórdia sempre está disponível, mas precisa ser acolhida com humildade e decisão. Para o santo, viver sem Deus no centro da união era como caminhar no escuro, mesmo acreditando estar na luz. Padre Pio nunca falava apenas de perigo sem indicar um caminho de salvação. Para ele, a misericórdia de Deus era sempre maior que qualquer desordem humana. Mesmo para aqueles que haviam vivido por anos fora da vontade divina, o céu permanecia aberto. O santo ensinava que o primeiro passo é a verdade. Reconhecer que algo está fora da ordem de Deus não é humilhação, é libertação. Quando a alma para de justificar seus erros e começa a escutar a própria consciência, a graça volta a agir. O segundo passo é a conversão real, não apenas emocional. Não basta sentir arrependimento, é preciso mudar a vida. Padre Pio dizia que Deus respeita as decisões humanas, mas também espera fidelidade. O amor verdadeiro exige sacrifício, renúncia e obediência. O terceiro passo é o sacramento. Para o santo, o matrimônio não é um detalhe, mas uma fonte de força espiritual. Quando um casal se consagra a Deus, algo invisível acontece. A união recebe uma proteção que o mundo não pode oferecer. Padre Pio via lares transformados quando Deus voltava a ser o centro. Onde antes havia tensão, surgia paz. Onde havia egoísmo, nascia paciência. Onde havia fragilidade, vinha força. Ele dizia que a graça não apaga as dificuldades da vida, mas dá sentido a elas. O amor passa a ser sustentado não apenas por sentimentos, mas por fé. Para o santo, a maior tragédia não era errar, mas permanecer no erro por orgulho. Deus não exige perfeição imediata, mas pede sinceridade. E deixava um aviso final, cheio de esperança. Nunca é tarde para colocar Deus no centro. Enquanto há vida, há misericórdia. Se hoje sua união não está na ordem divina, não veja isso como condenação, mas como convite. Deus não fecha portas. Ele espera que você bata, porque o amor que nasce da graça não apenas une corpos, ele salva almas. Padre Pio, rogai por nós.